Fala galera vascaína, passo aqui mais um dia no nosso canal para estar trazendo notícias do nosso Vasco da Gama. Antes de eu começar a trazer aqui notícias do nosso Vasco da Gama para você, eu venho pedir que você venha se inscrever no nosso canal, que você venha ativar o sininho das notificações, que você venha curtir esse vídeo, que você venha compartilhar com seus amigos que torcem para o Vasco da Gama, que amam o nosso Vasco da Gama. Valeu, rapaziada, desde já eu já quero te agradecer pela sua colaboração. Muito obrigado aí por você estar me ajudando no meu trabalho. Então, hoje eu venho trazer notícia sobre contratações, que o Vasco ele está no mercado muito forte em busca de contratações. A janela já está para se abrir. O Vasco também tem um clássico também no próximo jogo contra o Flamengo, no domingo, dia 2. Só que o Vasco ele está muito focado nesse jogo contra o Flamengo, mas o Vasco também está muito focado em contratações, em trazer nomes de qualidade para poder estar ajudando o Vasco da Gama cada dia mais, buscar, estar disputando competições internacionais, está buscando também ser campeão de títulos, que o Vasco tem muito tempo que não ganha um título de expressão, um título grande, um título pesado. O último título de expressão que o Vasco ganhou foi em 2011, a Copa do Brasil, que o Vasco ganhou lá dentro contra o Pereira, contra o Coritiba. De lá para cá, o Vasco não ganhou títulos de expressões, títulos importantes, títulos pesados. E o Vasco está no mercado de contratações em busca de nomes para poder estar ajudando o nosso elenco e também está nos ajudando aí a gente disputar o Campeonato Brasileiro, não só disputar, mas brigar por posições, brigar por título, né? Tudo quase fechado com o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho hoje em dia não é mais sonho no Vasco, hoje o Felipe Coutinho é realidade no nosso Vasco da Gama e acredito que ainda essa semana a gente ainda vai ter um desfecho de tudo que vai acontecer. Salário que o Felipe Coutinho vai ganhar, quando que o Felipe Coutinho vai se apresentar, mas uma coisa eu posso afirmar aqui para você, Felipe Coutinho já é jogador do Vasco da Gama. Felipe Coutinho não voltou para o Rio de Janeiro em vão, não voltou para o Brasil em vão. O Felipe Coutinho voltou para o Brasil porque quer jogar no Vasco, quer jogar no Campeonato Brasileiro, disputar, né, e ajudar o Vasco a colocar o Vasco na prateleira onde o Vasco não deveria ter saído. Felipe Coutinho não está preocupado com o salário, não está preocupado com quanto o Vasco vai pagar ele por mês, porque Felipe Coutinho já tem a vida financeira já muito estabilizada e não vai ser por causa de 500 mil que Felipe Coutinho vai deixar de jogar no Vasco, né? A vontade do Felipe Coutinho é jogar no Vasco, a vontade do Felipe Coutinho é ajudar o Vasco, a vontade do Felipe Coutinho também é ganhar títulos pelo Vasco da Gama. Porque quando o Felipe Coutinho sai do Vasco para ir para a Europa, o Felipe Coutinho nunca, de fato, jogou uma Libertadores pelo Vasco, jogou um Campeonato Brasileiro pelo Vasco, disputou uma Copa do Brasil pelo Vasco, jogou uma Sul-Americana pelo Vasco. Não, o Felipe Coutinho nunca disputou essas competições pelo Vasco aqui que eu acabei de citar. O Felipe Coutinho foi muito cedo lá para fora e não teve esse privilégio de disputar essas competições que eu acabei de citar. Por isso o Felipe Coutinho volta para o Brasil já com a vida estabilizada financeiramente e volta para ajudar o Vasco da Gama, ganhar títulos, fazer a nossa torcida, que é a mais fanática do Brasil e do mundo, na minha opinião, é a torcida que apoia, a torcida que ganha jogo, a torcida que está com o Vasco em qualquer circunstância, em qualquer momento. E eu costumo dizer que não existe uma torcida tão apaixonada quanto a do Vasco da Gama, quanto a nossa. Se o Vasco está na Série B, o Vasco lota estádio. Se o Vasco está na Série A, o Vasco lota estádio. Se o Vasco está brigando para não cair, o Vasco lota estádio. Se o Vasco está brigando para subir, né, para a Série A, no caso na B, brigando para subir para A, o Vasco lota estádio. Eu costumo dizer que a nossa torcida é a melhor, a mais fanática do mundo. Isso na minha opinião. Além do Felipe Coutinho tá de volta para o Vasco da Gama, o Felipe Coutinho quer
também que o Souza volta para o Vasco e joga com ele no Vasco da Gama. Souza também, que é muito amigo do Felipe Coutinho, e o Vasco também procurou o atleta Thiago Alcântara, o grande jogador que jogou com o Felipe Coutinho no Bayern de Munique, jogou com o Felipe Coutinho no Liverpool. Grande jogador, o Thiago Alcântara, que está livre no mercado, 33 anos, grande jogador, muita habilidade. O Vasco está no mercado e o Vasco procurou o Thiago Alcântara para ver como que está a situação dele. E também vamos ter um desfecho ainda essa semana sobre o Thiago Alcântara. É um jogador também que, se vem para o Vasco, junto com o Coutinho Souza, vai colocar o Vasco em uma prateleira acima. Eu estou falando de questão técnica e estou falando sobre elenco. São 3 jogadores que vêm para ser titular, jogadores que vêm para brigarem, para ser os melhores na sua posição, sendo que o Vasco já tem um Paê, o Vasco já tem um Veguete, o Vasco também tem um bom lateral esquerdo que vive a melhor fase da sua vida, que é o Piton, tem um bom goleiro e tem algumas peças que o Vasco também precisa repor. O Vasco precisa muito de um zagueiro pela direita, o Vasco precisa muito de um lateral pela direita, o Vasco também precisa muito de um primeiro volante, aquele volante pitbull que marca, que chega firme, que dá vida, né, ali na cabeça de área. O Vasco precisa, e o Vasco está no mercado para achar posições, achar jogadores bons para essa posição. E também eu acredito que o Vasco também está precisando muito de 2 pontas, tanto ponta esquerda e tanto um ponta direita. Mas o Vasco está no mercado, o Pedrinho está no mercado. Pedrinho, ele tem um conhecimento muito grande, porque além de ele ser de ele também no passado ser jogador profissional, foi um grande jogador de futebol, jogava muita bola. Pedrinho, ídolo do Vasco da Gama, e além disso ele também tem grandes amigos que é jogador e pode facilitar em alguns jogadores por ter um bom contato, um bom convívio com o Pedrinho, ser amigo de Pedrinho, pode ajudar muito em vir ajudar o nosso Vasco da Gama. Beleza, rapaziada? O Vasco está muito próximo do Felipe Coutinho, falta poucos detalhes para poder se concretizar e o Felipe Coutinho ser apresentado no Vasco da Gama. Tem a Souza também, e agora, hoje, alguns minutos atrás, saiu também a notícia que o Vasco, que o Richarlison não está satisfeito no Tottenham, o Richarlison, o Pombo, né, que fez uma grande Copa do Mundo, na última Copa do Mundo pela nossa seleção brasileira, não está satisfeito no Tottenham e quer voltar para o Brasil, né? E você sabe que o Richarlison é vascaíno. O Richarlison, ele tem um sonho de vestir a camisa do Vasco, de jogar pelo Vasco e também ganhar títulos pelo Vasco. Tem muitos jogadores que jogam na Europa, que são Vasco, e sonham um dia jogar no Vasco e colocar o Vasco no lugar de onde não deveria ter saído, ganhar títulos pelo Vasco da Gama. Eu vou citar aqui alguns nomes aqui, porque são muitos nomes. Douglas Luiz, que você sabe que é Vasco. O Cunha também, que é o centroavante do Wolverhampton, né? É Vasco da Gama. Richarlison é Vasco da Gama. Aí eu acabei de citar agora Souza, Felipe Coutinho está vindo. Agora imagina se esses jogadores vêm para o Vasco da Gama, o time que o Vasco irá montar, e vai ficar muito difícil para os adversários. Valeu, rapaziada, eu venho aqui trazer essa notícia, que essa semana o Felipe Coutinho, a gente vai ter um desfecho do atleta Felipe Coutinho, que está muito próximo do Vasco. Falta poucos detalhes para o Felipe Coutinho fechar contrato com o Vasco da Gama. E também o Alan, né? O Alan, que jogou no Tottenham, cria também, junto com o Felipe Coutinho no Vasco da Gama, amigo do Felipe Coutinho. Ele tem um contrato com o Botafogo, e a torcida, tá todo mundo querendo que o Alan ele rompa esse contrato com o Botafogo, paga a multa, né? A multa que for necessária, que outro jogador também, outro atleta, que dinheiro não é problema, é o Alan, mas ele já tem um pré-contrato com o Botafogo. Era um jogador também que ia ajudar muito o Vasco da Gama ali naquele meio de campo. Imagina o meio de campo com Souza, com o Alan, Felipe Coutinho, Dimitri Payet,
Tem o Esforza também, que está muito bem. Tem um Paulinho Paula, que está lesionado, mas daqui a pouco está voltando. Tem o Jair, tem o Hugo Moura. E ia ficar muito bom esse meio de campo do Vasco. Valeu, rapaziada, tamo junto aí. Qualquer notícia, todo dia no nosso canal tem notícia de primeira mão para você, tá bom? E saindo notícias, notícias frescas, eu vou estar aqui no nosso canal te informando a respeito do Vasco da Gama. Valeu, rapaziada. Você que tem gostado aí dos nossos vídeos, eu venho te pedir mais uma vez para você estar me ajudando aqui no nosso trabalho. Compartilha com alguém, curte, se inscreva no nosso canal, tá bom? Para você estar reforçando e nos ajudando a cada dia mais. Valeu, rapaziada. Deus te abençoe aí.